Olá, tudo bem com você? Nova meta, 10 mil inscritos. Obrigado a você por sua participação, por gostar de história e por dar relevância às que passam por aqui. Alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, conta o nosso esforço pela boa luta. Compartilhe nosso conteúdo. Juntos vamos atingir esta meta. 10 mil inscritos está logo ali. E para isso, curta mais um dedinho de prosa. Meu nome é Elion Estevão dos Santos, mais conhecido como DJ Tuta. Homem difícil, viu, gente? Eu vou falar pra vocês que esse deu trabalho. O canal vai fazer 1 ano, agora ele veio. Tuta, seja bem-vindo, meu garoto. Diz pra mim, onde você nasceu? Eu nasci aqui em Rio Grande da Serra. Jura? Eu nasci em Rio Grande da Serra. Naquele tempo ainda a gente corria, saía de Rio Grande pra nascer em Ribeirão, né? Na verdade, nasci em Ribeirão Pires, né? Mas sou da cidade de Rio Grande da Serra há 51 anos. 51 anos de Rio Grande da Serra. Olha só que maravilha, né? Então quer dizer que seus pais vieram de outros lugares? Minha mãe veio de Aracaju, Sergipe. Ah, nordestina. E meu pai é de Minas Gerais, Ponte Nova, né? Nossa, Fonte Nova. Ó, já teve Minas Gerais. Um colega meu disse que Rio Grande é quase 90% do Minas Gerais. Isso é verdade. Mineiro aqui tem demais, né? De monte. Bacana. E aí, como é que foi? Onde você nasceu? Nasceu aqui em Rio Grande? Morou aonde? Eu morei um tempo aqui na Vila Marcos. Tá, aqui na Vila Marcos, pertinho ali. Isso, morei um tempinho aqui na Vila Marcos. Na verdade, o maior tempo eu morei nessa Vila Arnold, onde moro, onde resido hoje. Até hoje ainda tô por lá, né? Tem uma parte em São Caetano e uma parte em Rio Grande da Serra. Eu fico nesses dois lados agora, até por causa de via de trabalho, tá? Mais por trabalho. Mas a maior parte, Monte Alegre, Vila Marcos, e aí a Vila Arnold é onde eu estou até hoje, né? Arnold. Seu pai comprou uma propriedade lá? Isso, antigamente o antigo Bar da Adélia aqui na Vila Lopes. Pô, essa é fantástica. O Bar da Adélia era do meu pai. Era do meu pai, ele vendeu e aí comprou aonde a gente está hoje, até hoje. Aí construiu faz muito tempo que seu pai vendeu esse bar, hein? Faz muito tempo. Eu só me lembro daquele bar ali da Dona Adélia, que acredita? Não, mas todo mundo só lembra da Dona Adélia. Eu não me lembro de seu pai, não. Muito tempo. Família de quantos irmãos? Nós somos em 9 irmãos, né? 8, na verdade 8. 8 irmãos e somos 6 homens e 2 mulheres. Olha, você perdeu pra minha família em 2 mulheres aí. Nós somos 8 também, mas são 4 mulheres, né? O velho era mais equilibrado, vamos dizer assim. Dá mais sorte, né? Isso. Você estudou aonde? Sua vida acadêmica aí, estudos? Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo, minha parte toda foi Cassiano Ricardo. Estudei um pouco em Ribeirão, ali perto da Pedreira, Santa Clara. E depois voltei para Cassiano Ricardo de novo. Aí daí pra lá foi até o final. Bacana. Você tem uma coisa, cara, que eu invejo bastante, assim. Você trabalha com música desde que eu te conheço. Você fez essa formação e continua nela. Continuo nela. Que bacana, rapaz. Quando começou essa música, o som na sua... Na verdade, nos anos 80, quando eu comecei... Na verdade, a gente começamos dançando break. A juventude. A juventude. Meu irmão ia pra Câmara Municipal. De Rio Grande da Serra ainda, ela se falava, ainda dava um pouquinho de cultura. No tempo do Valdir, se fazia ali uns campeonatinhos de dança. Jura? Eu já olhava aquilo, mas eu sempre gostei mais da música tocada, mais de ouvir a música mais. E eu sempre falava que eu ia ser DJ. Na verdade, eu falava que eu gostaria de estar dentro da rádio. E aí eu não imaginava que ia ser DJ olhando esse lado. Naquele tempo eu ouvia os programas do Zé Bete com meu pai. E aí eu olhava, via aquilo, gostava daquilo, e eu sempre falava. Aí acabei me tornando em 82, 83 eu me tornei DJ. Aí comecei a carreira como DJ. Cara, que bacana, né, cara? Esse negócio de ter um sonho e se realizar no sonho é fantástico, né, cara? Com certeza. É uma das coisas que eu tenho orgulho hoje. Tenho orgulho porque eu me realizei realmente como DJ.
Eu hoje rodando todo o estado de São Paulo, eu rodei todo o estado de São Paulo e Minas Gerais agora. Puxa, em algumas partes de Minas Gerais, como DJ, atuando como técnico e DJ, né? Eu sou produtor de audiovisual hoje, mas a função maior do DJ, de DJ, rodando nas cidades. Você é produtor de audiovisual? Audiovisual. Formação, essa coisa não, toda? Não por formação, mas por estudos. Tá. Mais por estudos. É que a função que a gente faz hoje no equilíbrio nas mídias são de produtor de audiovisual, porque você trabalha com áudio, trabalha com vídeo, mesmo nos shows hoje você é obrigado a ter essa função de áudio e visual. Olha que bacana, cara. E aí, fala aí como é que começou. Como é que você comprou a primeira picape? Como é que foi essas coisas? Deve ter sido louco, né? As primeiras picapes foram tiradas de uns toca-discos 3 em 1 daquele. Você lembra disso? 3 em 1 da Sharp, que foi desmontado, tirado o toca-disco, que ela vinha em cima acoplada, e a gente tirava aquilo e colocava numa caixa. Para poder fazer um lugarzinho para tocar. Mas antes disso, antes de tocar com toca-disco, a gente veio com a fita cassete ouvindo programas da Rádio Cidade, Bandeirantes, e aí você gravava aquelas fitas e ia fazer os bailinhos à noite nas casas. Sim, muito. Que era no final de semana, a gente juntava os amigos, você vai fazer um bailinho na minha casa, colocava aquela lona e assim. A lona. Aquela loninha, aquele latão cheio de serragem pro pessoal colocar um refrigerante, que naquele tempo não se tomava cerveja como se toma hoje, né? Esse negócio tudo. Antigamente as famílias se juntavam muito. E aí foi criando, depois ao tempo eu fui montando com esses toca-discos até chegar ao equipamento que eu tenho hoje, né? Que já é um equipamento mais tecnológico. Hoje é muito mais tecnológico. Hoje é mais tecnológico, mas a vida foi feita mais na fita cassete, no disco. Para se fazer numa festa se usava 70 discos. Que é isso? 70 discos, porque na verdade você comprava um disco, o disco era o tema de novela, vinha com uma música que você tinha que levar aquele disco. Tinha que levar por causa da música. Por causa da música. E aí a gente escolhia as horas que ia tocar, ia marcando ali, era marcado na caneta o número da música para você poder colocar certinho. Não tinha tanto pré-fone que a gente usa tanto hoje, não. Sim. Naquele tempo não existia. Existia uma coisa mais arcaica. Depois foram modernizando, é lógico, foram modernizando. E aí eu passei toda essa modernização, desde 83 até agora, a modernização que está agora, com equipamentos digitais, computadores, fazendo a função do MP3, do MP3, então hoje é só os computadores que fazem, você não precisa mais carregar uma série de discos ou carregar CDs para poder fazer uma festa, você carrega um computador e vai embora. Ou um próprio pendrive, porque o equipamento de hoje também é adicionado a pendrive, você tem música para trocar 3 dias. Entendi. Naquela época o cara chegava com uma baita de uma caixa, um baúzão enorme, aquele monte de disco de bar. Daqui também uma história legal que teve para mim, que quando o Centro Social Urbano funcionava. Sim. Então a gente fazia bailinhos no Centro Social Urbano. Entendi. Numa salinha do Centro Social Urbano. E nos finais de semana, antes de ter esse bailinho que era no domingo, eu dava aula de DJs para DJs, para molecada que hoje alguns ainda estão trabalhando já em áudio. Que bacana, trabalhando em áudio, tá aí o Donac, é daqui da própria Vila Lopes também. É da própria Vila Lopes, tá aí trabalhando. Ele fez o curso de DJ comigo na época, eu ensinava como pegar a batida, como fazer a mixagem, e aí eles iam tocando, viraram DJs de rap e foram fazendo a sua vida. Alguns continuaram, alguns não. Tanto que do meu tempo era assim, nós começamos em 15 DJs. 15 DJs. E aí hoje reside só eu. Mas porque era o meu sonho, eu coloquei porque era sonho, onda, né? Uma onda que passou. Era uma onda que passou, como uma onda hoje do cara dançar, uma onda do cara querer cantar funk. Foi uma onda do rap, teve uma onda do rap aqui em Rio Grande, onde eu gravei até o primeiro CD que eu gravei em Rio Grande da Serra. O primeiro CD que eu produzi, que foi o Unirap, era da molecada daqui de Rio Grande da Serra, Vila Lopes, entendi, Vila Conde, e aí juntou. A história ela vai se misturando. Eu não sei quando, mas acho que há uns 10, 15 anos atrás aí,
eu fui te conhecer e conheci o seu estúdio e tal. Pra mim foi uma coisa de doido. Falei, nossa, que legal. Já tinha uma mesa enorme, uma televisão enorme, uma coisa... Eu fiquei, nossa, apaixonado. Falei, nossa, aquilo é muito legal. O cara leva a sério mesmo. Não, eu gosto das coisas que eu pego com gosto. Porque, na verdade, eu fiz toda a minha vida assim. E eu criei minha família hoje, minha mulher e meu filho tá lá junto comigo. Nossa, que bacana, tudo usando a mesma coisa. Não larguei minhas raízes, não deixei a minha família, que é o principal. Porque a maioria das vezes o cara, ele tá sempre na música, sempre na bagunça, ele acha que, não, é só toca a vida. Só tocar a vida, mas ele esquece que o fator principal é a família, é o que deixa ele ali centrado a chegar em algum lugar. E aí a maioria deles, eu acredito que alguns DJs se desistiram por causa disso, porque ele chega, ele vai lá, ele acha que ele... eu tô aqui, eu tô no ponto maior do evento, porque quando você hoje, antigamente não, porque antigamente os DJs eles ficavam numa cabine, hoje o DJ ele fica num palco frontal, com todo mundo olhando, ele vira um artista. É uma evolução, né? É uma evolução, teve uma evolução do DJ sair da cabine. Você acha que é uma coisa legal? Eu achei legal, porque o DJ ele vivia escondido. Ele vivia escondido. Só as músicas faziam sucesso. Mas o DJ ninguém quase sabia pela voz do cara. Mas não conhecia o cara. Sim, entendi. Ele ficava dentro de uma cabine trancada, escolhendo as músicas e as pessoas dançando. Hoje não, hoje o DJ ele tá lá. Na frente. Mas é legal que é muito mais do que escolher música, né? Isso. Você faz os samples, você faz uma série de coisas lá que você transforma, né? Você transforma. O DJ, ele é um produtor mesmo, ele produz aquilo que ele tá tocando. E aí, ele, na verdade, ele produz emoção. Com certeza. Ele produz emoção, porque quando ele acha, hoje, com projetos de flashback que eu faço, quando eu vou lá na música que o cara ouviu nos anos 80 e trago pra ele, olha o sorriso dele dançando, isso deixa feliz, isso cara feliz. E a gente já via isso nos bailinhos de black, de funk, né? Isso. Que era essa produção, as inserções de uma música para outra, o próprio ritmo, o pulsar, era vocês que faziam. Era ou não? Vocês que fazem. A gente cria esse foco, porque dá aquele atraso na música pro cara entender, falar assim, nossa, eu consigo dançar essa, porque ela era tão rápida. Entendi. E aí, samplear e mostrar aquele pedaço que o cara gostava tanto daquele pedaço, ele tá ouvindo direto. Então, o DJ ele faz isso, ele cria essa emoção, essa emoção que ele traz. E teve uma época de 90 aí, eu não sei se eu estou errado, mas 90 ali, que a gente tinha as remixagens, né? Que era tudo o DJ que fazia. Então pegava um artista, ele pegava um LP, um CD, sei lá, e fazia toda a remixagem de todas as músicas, né? Isso, ele criava até batidas diferentes, vai pro próprio Tim Maia, que teve as músicas remixadas, vamos colocar o RPM, que teve músicas remixadas, Roupa Nova, até o próprio Roupa Nova, ele teve músicas remixadas, deixa eu ver quem mais, Kid de Abelha, que fez um próprio remix aí. Então os DJs, ele começou a inserir mais, eles começaram a acreditar mais no poder que o DJ trazia. Não era só mostrar. Eu vou tocar aqui num ponto aqui, não sei se você chegou a ver isso aí, que está sendo muita repercussão. A Madonna fez aniversário de 60 anos agora, tá quase que encerrando a carreira, e fez um mega show aqui no Rio de Janeiro. Mas ela foi tudo sample, né? Ela não cantou, ela só... Você chegou a ver isso aí, o que você acha disso? A Madonna, ela usou, a gente chama de VS, né? Que é um sistema que te retira só algumas categorias de instrumentos e se torna ele... Só que ela usou demais, ficou muito mecânico. Eu vi, em alguns momentos, se você olhar no show, ele mostra uma banda, que ela tá por trás dos painel. Ela tá por trás do painel, mas ela usou muito o VS. Então, quando ela usou muito, ficou muito ativo. Muito ativo, né? Mas o que eu achei de bonito, como eu sou fanático em tecnologias, eu gostei muito do visual que foi colocado, da produção de audiovisual que o americano tem, ele trazendo para nossa categoria de ver aqui próximo à produção. Não gostei muito do conteúdo, porque o conteúdo que eles estão hoje, eles mudam muito o conteúdo. E eu acho que assim,
Para a mãe da antiga que queria ver a Madonna, que quis levar o seu filho, eu acho que o conteúdo não tava, não era aquilo, não era legal, não era um conteúdo. Eu acho que eles deveriam ter, eu acredito que é uma artista de nome, sim, mas eu acho que quem produziu deveria ter o senso de conversar, porque cada país tem uma norma. Conversar, não censurar, não censura, mas sim conversar, sim, e por trazer, porque ela estava trazendo pessoas daquela época que gostavam da Madonna. Sim, um fã bem antigo. Um fã bem antigo, não é só os novatos, não é só as linhas que eles colocam agora, mas são fãs que eu acompanhei pela rede social e vendo os fãs falar, eu queria ver Madonna, eu mesmo, eu assisti o show, gostando, lógico que eu assisti por ver a produção, porque eu gostaria de ver a produção funcionando, mas também gosto das músicas. As músicas me fez lembrar de várias vezes que eu estava ali tocando e vendo pessoas dançando. Envolto na música, envolto na tua profissão, você também teve a política, né? Teve a política. Quando é que você começou na política? Quando é que você se arvorou aí? A política ela entrou no meu caminho estudando como que funcionam as coisas, porque assim, para você ser acreditado, você precisa estar lá dentro. Sim. Eles têm essa, como DJ, para você ser DJ, você precisa tocar para os caras verem que você é DJ. Entendi. Para você ser músico, você precisa tocar uma guitarra pro cara para você tocar. Entendi. O político também, ele olhava você só como uma peça. E aí ele não sabia que ele não acreditava que você sabia falar de política também, que você sabia olhar as coisas. O político ele pensa assim, ele pensa que você não consegue olhar esse lado político, falar de cultura, falar de educação, falar de estrutura municipal, ele não consegue ver. Então a política ela veio estudando esse lado. Quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei no mandato do Cido Franco, que foi o mandato que ele veio a falecer, ele já vinha conversando comigo, porque eu montava os carros de som deles para campanha. Entendi. E aí ele já vinha falando para mim, olha, eu gostaria que você viesse para a cultura, que você viesse trabalhar na cultura de Rio Grande. E aí aquilo foi me deixando, mas eles vinham falando sempre para mim, eu sempre relutava. Só que quando chegou a um tempo que eu precisei fazer alguns eventos, produzir algumas coisas, e você via que você era barrado porque você não fazia parte do quadro político. Entendi. Quando você não faz parte do quadro político, eles selecionam. Sim. Aí eu tinha que... os grupos, não faz parte do meu grupo. Para entrar naquele grupo, eu tinha que encostar em alguém. Entendi. Mas eu encostar em alguém que não tinha o mesmo foco que eu. Entendi. Aí conversando com o pessoal em São Paulo, a gente falando sobre políticas, e alguns de nós aceitamos achar um meio para entrar lá dentro para poder falar. Para poder falar do próprio quadro, que é o quadro político. E aí assim foi acontecendo o Tuta virar um lado político, acompanhar mais, aí trabalhei mais na prefeitura, acompanhei em todos os setores, tanto vigilância sanitária, saúde, eu trabalhei em finanças, eu trabalhei com cultura, eu trabalhei em vários setores da prefeitura, estudando como que funciona os setores. Entendi. E aí eu estudei, eu fiz um bom trajeto dentro da prefeitura, né? Tanto que quando eu saí como candidato, só que não era meu foco, tanto que não era meu foco, que eu logo saí, mas na verdade eu não saí, gente. Se você for entender, eu não saí, porque eu abri o caminho e hoje sou respeitado também nesse meio político. Entendi. Acabou o próprio DJ sendo respeitado. Hoje eu chego em outros lugares, o prazer que essas pessoas me deram de dar a quantidade de votos que eu tive, deu a chance de eu poder debater com eles a mesma coisa, na mesma altura. Sim. Porque o que eles entendem para política é voto. Entendi. Mas esse é o painel mesmo do político, do candidato, né? Ele só olha, acho que não olha nem o cidadão, ele olha o voto, né? Olha o voto. E isso foi se moldando também na forma dele gestar os governos deles, a gestão dele, né? Porque é só o voto. Mas vamos
deixar um pouquinho isso de lado, eu me lembro que na época, na política, tinha os grupos que... O grupo do DJ Tuta e o grupo do Aldo. Você lembra do Aldo? Aldo, eu lembro do Aldo desde quando eu conheci o Aldo, quando eu fazia o carnaval em Paranapiacaba, no Lira Serrano. Rádio móvel. E aí o Aldo veio de lá, de Paranapiacaba, para morar em Rio Grande da Serra. Tava aí tranquilo, não conseguia se inserir, que eu entendo que é ruim mesmo quando você sai de uma cidade para uma outra, se você não tem um foco ou se você não tem um padrinho, você se insere, demora para se inserir no produto. Sim. E recentemente eu tinha acabado de recriar o Carnaval na Praça. Sim. Que foi o Carnaval na Praça da Bíblia que eu terminei. Mas uma ação política. Por causa de uma ação política, sim. eu conversando com o Ricardo Castellucci, que na verdade ele era o secretário Ricardo Castellucci, que na verdade era secretário de Educação, e o Toninho Serra Samba, que era ali da cultura. E aí eu falei, vamos fazer o Carnaval na praça? Vamos. E naquele tempo a praça não tinha nem cobertura, não tinha nada ainda. Tinha só a parte que tinha sido feita pela Solven, e aí a gente foi, eu levei as minhas caixas de som, levei o meu equipamento, coloquei mais um equipamento que eu precisava e fiz o primeiro carnaval com chuva. Com chuva de todo lugar, tinha muita chuva. Mas aí funcionou. Recebemos os elogios que foi feita uma festa legal, gostou por causa das marchinhas, porque eu, como saudosista, eu vou sempre buscando a coisa antiga. Sim. Eu gosto de trabalhar. Então, se o carnaval era marchinha, vamos colocar marchinha. Marchinha na praça. No carnaval, você é um negão aí, ó, gente boa. Tinha a ver também com as manifestações da negritude, com o pessoal das escolas de samba que tentaram. Eu entrevistei aqui o Paulão, a gente tinha alguma coisa a ver aí. E entrevistei também a Júlia, que cabelo pichain. Cabelo pichain. Júlia. Super mulher, parabéns. Eu gosto dos dois. Os dois são duas pessoas excelentes. Pessoal, acompanha aí e vai assistir o vídeo dela, por favor. O próprio Paulão, eles batalharam pra caramba no carnaval. Eu acredito que assim, eles tinham um foco. Eles têm sempre um foco pra você buscar chegar em algum ponto, atacar algum ponto, chegar a conquistar alguma coisa. Sim. O carnaval é isso, ele é como eu acabei de falar da política. Você precisa usar uma ferramenta para que essas pessoas acabem acessando. E aí o carnaval era um meio de você protestar, é um meio de você chegar ali também nas escolas de samba, protestar com um samba enredo legal. Como é que você consegue isso, que é uma coisa que eu admiro demais em você? Você não fala de negritude, você não fala dos movimentos negros, você não fala nada, você é um negão, mas todo mundo te respeita e te admira pela pessoa que você é. Então, antes de ser qualquer coisa, você é o DJ Tuta, essa pessoa legal, vou conversar com o Tuta. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Como é que você chega lá, cara? Eu não uso esse critério, porque quem brigou por isso foi lá atrás. Zumbi, quando ele conseguiu brigar. E quando eles conseguiram, eles deixaram um caminho aberto para você batalhar. Sim. E aí o problema é que assim, as pessoas hoje elas usam isso para chegar em algum lugar, e eu não preciso usar isso. Bacana, porque na verdade você pode olhar para qualquer pessoa de cabeça erguida, porque você é o mesmo respeitador, sendo branco, seja negro, seja japonês, seja inglês, ele é uma pessoa. Então a pessoa tem que usar o nome dela e chegar com o nome dela. Não, esse é o respeito. Isso é coisa fantástica. Eu te conheço há muito tempo. Você nunca pediu nada para isso, você sempre fez o teu trabalho. Sempre o trabalho. Hoje eu até admiro, eu tô aqui com meus amigos aqui da cidade que estão usando a Lei Aldir Blanc, né, que acabou chegando, conseguindo chegar, eu dou valor para eles. Mas também critico eles várias vezes. Eu critico por causa do quê? Porque assim, você tem que aprender a colher. Sim. Se você for lá e só pegar, mas não plantar, não vai adiantar. O DJ Tuta, ele plantou. Sim. Durante esse tempo todo eu plantei semente por semente, fui lá, colhi, reguei, sem usar. Isso é gostoso de você ver. E meu pai e minha mãe tinham maior admiração por eu fazer isso. Eu acho lindo. Porque ela falava assim, você quer uma coisa, você batalha e você
você chega até onde você quer. Sim, esse canal surgiu para dar voz a pessoas que produzem muito na cidade, mas na maioria das vezes só se fala em política, né? No político lá, o Zé Teixeira, o Arão, o Kiko, né? Não que eu seja contra, não, também é. Mas tem as pessoas que estão por trás que fazem muito e não são alcançadas. As pessoas geralmente não as reconhecem, então o canal surgiu muito por isso. E por conta do Ataíde Santos, que, porra, você lembra, né? Conhece a Ataíde. Nosso eterno prefeito da cidade. Nosso eterno prefeito. Era terrível, né? É esse daí, ó. Tá aí, ó. Uma das pessoas que eu falo pra você, é um cara pra se inspirar. Sim. Se inspirar. Chegou a vários lugares, chegou a ser respeitado por pessoas que muita gente tem que ficar idolatrando, ele não precisou ficar idolatrado, mas as pessoas respeitavam ele como uma pessoa que batalhava. E aí eu ainda sempre comento, como comentei agora próximo aí o concurso de Miss aí que teve, o prazer que o pai tinha de deixar na mão de uma pessoa a sua filha, o seu bem mais querido, né? É verdade. Deixar. E aí quando a pessoa chega nisso, a pessoa chega no ápice, porque pra mim ela chegou no ápice, porque ela tem um respeito enorme. Você tem que deixar a pessoa que eu falo, eu como pai sou apaixonado pelo meu filho, eu falo. Sim. Entendeu? Minha esposa, mas meu filho é tudo pra mim ali. Aí eu deixar meu filho na mão de alguém, tem que ser essa pessoa, eu tenho que confiar. E aí, por ser mulher ainda é mais difícil ainda pro pai deixar. Nossa. Você vê, por ser homem já é difícil. Sim. Mas por ser mulher é mais difícil ainda. Então o Ataíde, ele conseguiu essa essência do pai olhar pra ele e confiar. Confiar. Então, pra mim, ele vai ser sempre um exemplo, cara. Sempre um exemplo. Bacana. Cara, eu fico até me arrepia, porque falar da Ataíde mas a gente tem que homenagear ele sempre, porque ele merece. A Ataíde foi-se embora numa época terrível pro país, pra gente, a pandemia, a Covid, que ainda não acabou, mas está quase acabando. Como é que foi para você essa época aí de DJ? Imagino que deve ter sido um sofrimento danado, né? Não poder trabalhar, ou trabalhou, como é que foi? A Covid ela veio realmente para assustar. Ela me pegou já no meio dos eventos, né? Eu tava aqui na cidade de Poá fazendo uns eventos ainda. Poá. Eu fazia uns eventos ali num supermercado chamado Shibata, e aí eu ficava por ali fazendo, eu ainda fazia a Feira do Torresmo. Aí a Covid veio lacrando tudo. Eu vim para casa. Eu tenho, como você chegou a comentar, eu tinha um estúdio de gravação, então porque agora estão passando por uma reforma e estão virando numa nova base. Entendi. Agora ele vira uma nova base. Naquele tempo ele era um estúdio menor e agora vai se tornar um estúdio maior, um estúdio com mais tecnologia, até para absorver os DJs que estão por aqui. Por perto, a gente produzir algumas coisas por perto. E aí a Covid ela veio assim, eu sou técnico de informática desde quando não existiu o Windows ainda. Sim. E aí eu vim aproveitando, e justamente na Covid, por você falar dessa simpatia, de eu ter esse carinho por muita gente, as pessoas lembravam de mim porque eu era técnico das empresas, e aí começaram a mandar os computadores para mim fazer home office nas casas. E aí eu trabalhei durante os 2 anos da Covid, um ano e meio eu trabalhei montando home office nas casas, para higienizava, ia fazer tudo, ia para as casas, fazia a parte de TI que a empresa não podia mandar para fora, ela me contratava para fazer esse TI aqui dentro. Que bacana, cara. E aí foi legal, eu revi bastante gente montando computadores das casas, vendo que eles estavam trancados dentro de casa, doido. E aí veio as lives, o pessoal começou a comentar sobre live. Eu não cheguei a fazer nenhuma live. Não? Eu não. Porque eu gosto muito do contato ali. Eu sou um cara de muito contato. Então, tanto que os bailes que eu faço, eu procuro ficar na altura das pessoas, que é para elas terem o contato de falar comigo, de bater papo. E aí mas acompanhei, ajudei bastante pessoas a fazer live, montei computador para lives com o pessoal, e aí foi tocando, mas foi assim, triste, a parte triste é que a gente perdeu pessoas, né, muito queridas que estavam perto, mas é a parte que você também
deu uma consciência nas pessoas, porque as pessoas elas estavam num topo muito arrogante. Você acha isso? Eu acho que elas estavam se achando superior às outras, e elas chegaram a um ponto que ela olhou e falou assim: cara, ele morre, eu também. Sim. Rápido. Ele tem que ir para aquele mesmo lugar que eu. E isso eu vi em vários lugares onde eu fui, tá? De pessoas que eu achava que as pessoas tratavam com cabeça erguida e achava que ele era melhor do que com todo mundo. Sim. E aí ele se sentiu na pele. Ele sentiu na pele. Sentiu que ele ficou abandonado, sentiu que ninguém ligou mais pra ele, o telefone dele não tocou. E ele conversava comigo e falava: pô, mas ninguém ligou pra mim, eu tô ligando pra você pra conversar. Não, tranquilo, liga aí, vamos bater no papo. E aí aí ela começou a reconhecer que hoje são pessoas que também são mudadas. Sim. Eu já vejo hoje elas mudadas, elas conversam mais, elas brincam mais, elas saem mais. Bacana. As pessoas elas tinham aquele: eu quero manter um corpo perfeito, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí depois ela começou a ver que aquilo não era nada. Você nota isso? Noto, eu conversei com bastante pessoas. E assim, o que eu falei, eu tenho muito contato, quando eu tenho contato com as pessoas, eu tenho contato direto, eu vou lá, eu bato papo, eu converso, e aí é gostoso de você ver as famílias que estavam lá. Porque Rio Grande da Serra, como a gente acabou de falou lá na frente, lá, quer dizer, lá atrás, a gente começou lá atrás falando de Rio Grande da Serra, uma terra de mineiros. Sim. Mas é uma terra carinhosa. Sim. É aquele povo que abraça, aquele povo que conversava. E aí você vê esse Tem povo muito essa coisa da cidade interiorana, onde todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Rio Grande da Serra foi isso. Eu acho isso muito bom para a cidade. Você sabe, Tuta, que eu entrevistei já quase 70 pessoas aqui. E a maioria, grande maioria, massacrante maioria, disseram para mim, eu fiz a mesma pergunta que eu estou falando para você, e a resposta foi totalmente ao contrário. Segundo eles, as pessoas ficaram mais egoístas, mais egocêntricas, mais olhando nas suas próprias necessidades. E eu dizia assim: mas o vírus não transforma você num responsável pelos outros também? Porque se você não precisa... Você não precisa pegar a doença, mas você não pode passar para o outro também, e assim vai. E as pessoas as pessoas estão cada vez mais, como é que eles falavam aqui, cada vez mais egoísta, pensando menos nos outros e mais em si. Você não, você tem que olhar ao contrário. Eu acho que o único momento, o Covid não deixou isso. Eu acho que eles estão confundindo o Covid com a moda digital. Opa. Que merda é isso? Então, essa sua colocação, a colocação de que a Covid não piorou as pessoas, que ela melhorou as pessoas, poucas pessoas pensam assim, né? Poucas pessoas pensam assim, mas eu penso porque eu vi a real, eu vi marido e mulher que quase não estavam se falando, e aí voltar a ficar perto, filhos que estavam ali ficando mais perto, pessoas que quando ficou isolada sozinha, ela ficava pensando: pô, aquele é meu amigo que me dava um abraço, aquele é meu amigo que conversava. Então essas pessoas voltaram a ter essa vontade. Como eu estou falando, o Covid ele veio assim, mas a era digital já veio ao contrário. O celular, ao contrário, ele veio afastando, porque eu fiz muito casamentos, aniversários, festas de bodas de prata, e aí o que acontece? O celular ele já veio diferente, ele já veio afastando as pessoas de estarem ali dançando, mas ficarem aqui na ponta do dedo. E aí você tocando música pra ninguém. Você imagina você chegar numa festa, ficou mais difícil pra você, então. Ficou mais difícil, mas aí é assim, o que o DJ faz? Ele não pensa só nisso, que a pessoa tem que estar só na pista. Sim. O verdadeiro DJ, ele é o cara que imagina que ele esteja dentro de uma rádio, dentro de um cubículo onde ele não está vendo, mas tem alguém batendo na mesa, tem alguém. Então, eu usava a
achar músicas legais para eles estarem batendo a mão na mesa, batendo o pezinho. O DJ é quase um percussionista, vai muito por aí? Não, o DJ ele usa muito da base de percussão, porque ele precisa da percussão bastante para poder se estimular, porque a percussão ela é estimulante. Entendi. É a mesma coisa que você tá lá vendo um taiko da vida que ninguém nem dá noção, mas o taiko, aquela batida do taiko, quando tá ali, o cara sente a emoção. Sim. A gente que é produtor, ele aprende a ver esse outro lado, aprende a viajar em outras maneiras. Tem o Hermeto Pascoal, eu sou apaixonado por Hermeto, tem um LP que ele não coloca os instrumentos usuais, que a gente, não sei se você já viu, ele só coloca o barulho do ar, a água correndo, alguém que ele viu, um cachorro que latiu, ele usa tudo ele faz uns samples muito loucos que cria sentido. Então ele diz que o som faz sentido quando há um momento. Há um momento. Então aquele barulho do vento, de repente do astral onde você tá, você vai sentir. Aquilo vai te arrepiar e vai se sentir. Como é o barulho da água pingando e você tentando dormir. E aí é isso que faz. Então, nas discotecas, os discos, o barulho do foguete. Isso te dá momento de festa, te dá momento de alegria. Você pode ver que o fim de ano é voltado por rojões e aí é tudo voltado a isso. Então eles usam esse mesmo artifício para que deixar tanto que as bandas dos anos 80 gravando seus discos, você vê que era tudo ao vivo. Essa percepção você tem? Tem que ter. O DJ ele tem que ter essa percepção de ouvir uma música e falar assim, caramba, olha que fundo, olha o que o cara usou no fundo, olha. Sim. Aí que nem eu tenho um sampler que eu tô usando num arquivo de um rapper daqui da Vila Lopes mesmo, que foi o Regis. Eu tô usando Sistema VL, o nome da banda, que era o grupo de rap. Eu uso um barulho de águia em um som dele, e aquilo distrai da batida pesada, né? Então é isso que o som faz. Você vê que eu distorteei, eu coloquei aquele barulho e coloquei um barulhinho de águia rodando no meio do som, porque aí te dá uma intenção de tirar aquele peso. Que eles dizem que o rap era bastante pesado na época, até por causa das palavras. Hoje o funk supera. Nem vamos falar do funk. Mas deixa eu voltar um pouquinho lá atrás e dizer assim que você teve momentos em que você fez coisas, ações ou eventos assim na política, mas você é um cara de inovar muito, né? Você inovou com a idade da gente, né? Fez lá a arca de Noé da música e trouxe, né? Conta um pouquinho desse evento aí, que já faz algumas décadas que você já faz esse evento. Já. O Arco da Velha ele tem mais de 15 anos, ele deve ter uns 18 anos já. Quase 2 décadas aí. Quase 2 décadas aí. Ele começou no meu aniversário, na verdade. O Cria Brasil, você vai lembrar, porque você é o cara da cidade, você lembra. O Cria Brasil, quando tinha o Cria Brasil, o Cria Brasil foi me cedido para fazer no meu aniversário. E nessa de eu fazer meu aniversário, eu convidei um monte de DJs. Vieram de vários lugares DJs para me dar um abraço. E ali a gente tocando, eu levei 2 tocadiscos, coloquei lá e comecei a tocar só música velha. Entendi. E aí ali no bate-papo com eles caramba, você podia fazer mais vezes isso aqui. Eu falei, uma hora eu vou pensar em fazer alguma coisa. Não tinha nome, não tinha nada, só foi o aniversário. Surgindo que aí eu pensei em fazer um baile de flashback. Só que eu falava, flashback, todo mundo usa o mesmo nome, flashback. Se torna um nome comum, precisava ser alguma coisa diferente. Mas eu queria lembrar lá atrás. Sim. Lá atrás. Então eu falei, se eu fizesse festa do Arco da Velha. Entendi. Aí porque todo mundo falava pra mim, essas músicas do Arco da Velha. Minha tia ficava falando pra mim, essa música é do Arco da Velha. Você usou a expressão pra... Eu usei a expressão pra se tornar um baile do Arco da Velha. E aí, usando realmente a categoria de anos 70, 80, 90, chegando aos 2000, porque sempre eu trago um DJ pra tocar, porque é o que eu falei pra você. A gente precisa valorizar os outros. Sim. Eles precisam entender que alguém tá ali para esticar a mão para eles. Entendi. E aí eu faço isso
como um gesto de esticar a mão e trazer ele pro lado de cá. Falar, não, porque ele gostaria de estar numa chance como eu tive aqui, o Flashback Arco da Velha com o projeto Flashback na praça que eu tinha. Eu trouxe o Silvio Ribeiro da Rádio Energia 97. Porém, eu não toquei, eu era o DJ, mas não toquei e dei a chance dos outros 10 DJs estarem do lado dele. Que bacana, cara. Porque eles se sentiam todo felizes. E aí, pra mim, que já tive com todos eles, pra mim era uma coisa comum. Mas pra eles era uma coisa legal. Então, isso é trazer cultura. Sim. Isso é trabalhar com cultura, é mostrar pra eles que eles não são diferentes de ninguém. Eles não são diferentes de ninguém, eles têm o mesmo poder. Eles tocaram como o Silvio Ribeiro, na mesma mesa que o Silvio Ribeiro estava tocando. Entendi. E aí, isso valorizou. Só que aí, como sempre, né? Isso, como no futebol, como na política, os DJs também têm várias rivalidades. Sim, com certeza. Então, são pessoas, né? São pessoas, então as vaidades criam essas rivalidades, mas são rivalidades que alguém precisa estar mediando. E quando tem os mediadores, eu até falo com vários DJs amigos meus mais velhos, falo, entram para mediar isso, entram e conversem com eles, entendam que eles também podem estar. Hoje você não pode levar um, mas você pode levar o outro. E assim vai. Bacana essa tua preocupação, né? Não, tem que ter. Legal demais. Até de formação da própria profissão, né, cara? Muito legal. E precisa, eu acho que é esse carinho. Como você lembrou da campanha. Na campanha foi a primeira coisa que eu fiz na minha campanha, com a primeira campanha, foi mostrar como era a valorização. E aí você pode acompanhar lá na antiga, a valorização foi tirar o morador de rua, que era o Yellow, e colocar ele inserido no meio de todo mundo. E ele perceber que ele tava tranquilo. Entendi. Ele veio tocando a musiquinha, ele veio dançando na rua, e daqui a pouco ele foi se modificando, porque é valorização. E eles hoje, até eles moram na rua, mas eles todos têm maior respeito quando eu chego. E aí, tudo bem, legal. Bacana. E aí, gente, porque é assim, a valorização em primeiro lugar, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a função de eu poder fazer, não entrar na mesma vibe que o pessoal de querer, não, é que nós somos desvalorizados, não, todo mundo pode ser igual. Bacana. Entende? Igual, né? É igual, não é diferente, você é igual ao outro. Vamos falar lá que a sua profissão, no começo, a gente já tinha falado, ela já é uma revolução. É uma revolução. E é uma revolução tecnológica. Ou seja, pela primeira vez você conseguia juntar pessoas, não num show ou num show, mas sem os músicos. Já fez um vapor ali. Voadora, né? Nossa Senhora. Aí, era uma inovação tal, com eu não sei aqui o nome dos equipamentos, amplificadores melhores, com sintetizadores e uma porra de coisa. Já foram melhorados, como mesa de som, sintetizadores, amplificadores, já se melhoraram. Aí melhorou. Você falou até de uma coisa aí que a gente via muito nas casas, que quem tinha um era o top, né? Que era 3 em 1. 3 em 1. Somente o Sharp, hein? Quem ouviu essa vai lembrar que o Sharp, o Gradiente, o Technics, nossa Senhora. Então, aí agora nós vivemos uma outra revolução, que é uma revolução bem maior, né? Porque ela miniaturizou tudo, ela trouxe condições de você, em um software, fazer muitas coisas que você fazia. Isso. Então, se você junta software com teclado ou software com computador, você já faz uma... Como é que é? Como é que você olha? Como é que você, que gosta tanto de tecnologia, como é que você está se adaptando? Como é que você está caminhando nesse novo mundo? Eu venho em todas as gerações, eu já venho acompanhando todas as tecnologias. Por eu acompanhar muito lá fora, o que está se criando, e agora, lógico, as inteligências artificial que chegou aí, né? As IA aí da vida, elas estão dando para você mais recursos que antigamente não tinham. Sim. Hoje, os recursos que vêm, eu já venho acompanhando o computador desde o 386, 286, 486, e aí a gente veio subindo. Isso eu já venho acompanhando as tecnologias. E elas vão avançando e a gente vai também se avançando junto com elas. Eu tenho que acompanhar tudo. Com certeza. Eu tenho que acompanhar tudo. Mas elas estão fazendo bem.
pro mercado. Sempre pro faz mercado, bem, sempre né? faz Não, faz muito bem pro mercado. Deixa alguns preguiçosos, porque eles acham que é só chegar lá e fazer. Sim. Não quero estudar. Não, ele precisa assim ter o carinho de estudar, ele tem que ter o carinho de conversar com uma pessoa. Ele não acha que só a IA vai resolver a vida dele. Uhum. Ele tem que entender que ele precisa do ser humano, porque hoje tudo é direto, é o dia a dia, é o cotidiano, é a batida que você bateu aqui na mesa, que eu vou gravar na minha cabeça e vou usar ela lá no que eu tô precisando. Entendi. E ele tem que ter essa noção. O DJ atual, ele precisa ter essa noção. E não só na questão do som, mas também da produção artística no geral. Na produção artística geral. Antigamente, para você produzir uma música era uma dificuldade danada, mano. Era terrível. Eu cheguei para gravar um grupo de samba, que na época, até o próprio Serra Samba, eu usei 12 fitas cassete. Meu Deus do céu. Gravando L e tocando R. E aí, eu gravava o cara tocando... colocava no repetidor, ele repetia, ele tocava em cima daquilo que ele já estava tocando a outra faixa. E aí eu regravava várias vezes. Nossa, que trabalho, mano. Hoje eu uso um sistema como som de Forge. Desculpa, gente. Que isso? Eu uso o sistema como som de Forge, o próprio Acid, o próprio Vegas. E hoje eu tenho 70 pistas. É isso? Brincando. Eu posso gravar 10 vezes, eu posso mudar várias vezes. E eu consigo fazer isso separadamente. Mudar a tonalidade, ritmo, criar. E tanto que eu crio as campanhas, eu crio músicas para campanha justamente usando esse mesmo artifício. Sim. E aí, pro DJ é bom isso. Pro DJ é bom porque ele vai aprendendo como que foi criada a música. Entendi. Que muitas vezes o cara, ele tá ouvindo a música, mas ele não fala assim, mas essa música é nova, não. Essa música nunca foi nova. Essa música nunca foi nova. O Paul McCartney usou lá no fundão, o cara tirou um sampler do Paul McCartney e colocou aqui. Isso. E você tá olhando. Eu nunca tinha visto esse acorde. Agora você tá vendo. Agora você tá vendo. Então, essas são as facilidades. E hoje a IA, as inteligência artificial, é legal, porque assim, você tem sonho de ter uma música, você tem sonho, você tinha uma música e fala, eu não consigo gravar você hoje, vai lá e coloca a sua música, eles produzem sua música lá na internet, e você consegue se ouvir qual era o produto, o que você tinha de sentimento. Porque as pessoas de antigamente, elas tinham mais sentimentos para colocar na música. Elas colocavam histórias reais. Histórias que aconteceu, histórias que elas viveram, emoções que elas viveram. Hoje as pessoas usam o cotidiano. Entendi. Hoje é só usado o cotidiano. Aí ela caiu ali, então ela caiu, com ela levantou, deu alguma coisa. E aí hoje as pessoas não usam, mas antigamente quando você pega uma música do Cazuza, a própria música do Tim Maia, quando você pega um Genival da Seda, que era, na verdade, polêmicos na época, mas aí, Biquíni Cavadão, que você olha, que tem as músicas, até o próprio Skank, até o próprio Titãs, Paralamas do Sucesso. Então, quando você vai nesses antigos, você começa a ouvir as músicas do Legião, que não tinha que falar do Legião, não pode esquecer Legião. Você vê a história e você começa a falar, caramba... aquilo foi vivido mesmo. Como que é a emoção de ter vivido aquele plano? Aquele são atemporais, né? Atemporais. Elas podem acontecer agora também, pode, né? E aí, essas pessoas que estão com esse material, que pode estar guardada dentro dela, da vontade dela de criar alguma coisa, ela poderia usar uma IA dessa para poder ir lá e colocar, expressar sua música. Sim, tá mais fácil. Tá muito mais fácil. O artista, mas o artista já vem sofrendo há muito tempo atrás aí para poder gravar, não são todos um investimento e tal, então de 1000 pega sucesso. Você não acha que isso também prejudica muito? Mas o artista, ou você acha que isso o artista ele mesmo mal valoriza. Como assim? Ele não se valoriza, porque assim, ele quer que você vá até o show dele, mas ele não vai até o seu. Entendi. É como essas vaidades, é como, vamos voltar lá, quando os meninos falam que o negro é mal valorizado. Não é mal valorizado, ele mesmo não acredita nele. Sim. Ele não acredita nele. Se ele acreditasse nele,
e os outros negros também acreditassem nele, porque é assim, eles não se juntam, eles se afastam. Sim. E aí, se eles pensassem como um ser humano, você teria em todos os lugares. Sim, entendi. Ele é só o ser humano. Você não acha que essa coisa... Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi igualdade. A gente tem que buscar a igualdade. Mas na realidade o que a gente vê muito nos movimentos e nas pessoas que vão buscar isso aí, é que elas querem ser melhor que as outras. Não é bem, isso. Não é bem igualdade que eles querem. Você eles nota não isso? querem igualdade. Eles querem ser melhor. Então eu canto samba, eu sou melhor do que aquele. Eu canto rock, mas eu não sou melhor do que aquele. Mas se você for ver, eles não se juntam. Uhum. E aí o que acontece? Perdem força. Porque eles precisam do mesmo lugar, eles precisam do mesmo público. Uhum. Como que eu vou convencer? Eu não tenho só público que gosta. Hoje nós vivemos num público. Mas hoje diverso. o espectro assim, não está mais aberto, o espectro. Vamos dizer, hoje já tem rádio só para samba. Eu não tô colocando aqui negro, pelo amor de Deus. Todo mundo canta samba. Todo mundo canta samba. Todo mundo canta samba. Branco, preto, amarelo, até japonês que canta samba. Tem rádio para samba, tem rádio clássica, tem rádio para MPB. Você não acha que hoje o espectro tá maior? Que naquela época não existia? Pelo menos na época em que a gente era jovem. Só que é aí que tá. Eles fizeram isso, mas não colocando a qualidade, a qualidade, porque hoje a rádio de samba ela só toca o que convém a ela, o que está próximo dela. E aí o outro fica sem ligado, a mesma coisa. Entendi. Ele não vai mudar lugar nenhum, porque assim, se eu gosto de Pixote, a rádio vai tocar Pixote, vai tocar o Diogo Nogueira, vai tocar do Arlindo Cruz, mas e o cara e o cara do bairro? Mas você não acha que aí é o patamar, é a mais-valia, o cara tem que fazer para até chegar lá? Mas ele não consegue fazer na cidade dele. Esse é o erro dele. Eu acho que ele não consegue levar a cidade dele a ouvir o produto dele. Entendi. Ele não trabalha na própria cidade. Ele não cuida da própria cidade. Esse carinho que eu tenho com a minha cidade é diferente do que o cara tem com a cidade dele. Ele faz o samba, mas ele passa na rua, ele não cumprimenta ninguém. Você acha que é isso mesmo? Porque assim, você precisa fazer as pessoas seguirem você. Se essas pessoas seguem você imagina, nós estamos em Rio Grande hoje com quanto de público? Quantos habitantes, velho? Habitantes quase 50 mil, né? Quase 50 mil. 49 os quebradinhos. Se 10, vamos colocar agora Serra Samba, vamos colocar lá no tempo atrás. Esse tem história, Serra Samba tem história. Se 15 mil pessoas absorvessem o Serra Samba e 15 mil pessoas acompanhassem ele, tanto que hoje, até numas redes sociais, você acha que o Serra Samba seria melhor? Não seria bem mais visto? Sim, né? Mas você também não acha que depende da qualidade? Então, mas aí que tá. Porque quando você se afasta do público, que é isso que eu falo do músico, ele se afastou do público. Uhum. Ele deixou de acompanhar o público. Entendi. Ele deixou de fazer alguma coisa para ele. É só se fizesse você. Ele não consegue pegar aqui. Antigamente se tinha festa junina. Tinha festa junina. Os padres colocavam lá aquelas loninhas na frente, aquelas barraquinhas voltadas com lona plástica. Você lembra? Sim, E era o tempo mais gostoso da cidade. Sim. Porque todo mundo esperava um mês de junho para poder estar lá. Sim. E os grupos que estavam tocando eram os nossos grupos da cidade. Não vinha nada de fora. Hoje, eu vou falar uma coisa pra você, Tuta. Eu nunca fui numa festa ou numa quermesse pra estar tocando samba ou grupo da cidade. Era sempre a vitrola que rolava. Mas eu acompanhei várias. Mas era muito engraçado, Porque aí, nesse tempo tinha a reclamação dos grupos que dizia, tem que chamar nós e não a vitrola. Não chama o Tuta, não. Chama nós. Você lembra disso? E aí, lembro. Já aconteceu isso, várias vezes. Porque, na verdade, o custo naquela época também estava inviável. Sim. Quando você se fala de 7 caras num palco e coloca um cara com disco resolve bastante coisa, sim, né? É verdade. Resolve, mas eu acho que as bandas e os grupos, eles ficaram... Quantos não chegaram pra mim? Então, vamos fazer cultura na praça.
Mas ele mesmo não se preocupou em levar uma caixa de som. Sim. Ele mesmo não se preocupou, ele quer que você resolva tudo para ele. Quer que você resolva água, quer que você resolva som. É um outro aspecto da questão, né? E aí nós estamos falando de fazer cultura, gente. Nós estamos falando de fazer cultura e você está cobrando por fazer cultura. Não, você tem que se juntar. Você leva a caixa, você pode levar seu cubo? Posso. Você pode levar seu cubo de contrabaixo? Posso. Você pode levar... O que você pode levar? Eu levo lá cabo para poder ligar. Pô, você tem as caixas? Pô, legal. Todo mundo se junta e faz cultura. Hoje você trabalha muito nisso, pelo menos nas suas redes sociais eu acompanho lá. Você trabalha muito nisso, né? Show de evento, de rodeio, alguns de MPB, eu cheguei a ver algumas coisas de MPB também. E você trabalha só no lado profissional ou você produz isso? Eu produzo também. E como é que acontece isso aí? Como é que é a produção? A produção dele começa você medindo o espaço onde você vai colocar isso, né? Você precisa ter um espaço. E hoje é feito por food trucks, né? Food trucks porque fica mais fácil de que você ficar montando aquele monte de tenda pro pessoal. E hoje o pessoal carrega tudo móvel, né? Sim, tudo moderno, tudo modernização. Nós absorvemos o americano, vai. Por incrível que pareça, absorvemos o americano. O nome é americano, mas não é a versão norte-americana, não. Mas aí, assim, o que acontece? Você sabe que eu vou te contar aqui pra você, do food truck, eram umas coisas que se fazia na Europa e no Canadá. Os food truck não tem nada de americano. Mas aí, por conta das caminhonetes, que na maioria das vezes eram americanas e eram da Ford, você entendeu? Aí os caras colocavam o nome americano. E aqui no Brasil, o agronegócio, ele investe muito nisso, nas duplas sertanejas e nessas expressões como food truck, porque vende o quê? O que vende? Lanche de cavalo, né? Lanche de cavalo não, aqui nós matamos o boi. Aqui é o boi, tá? O porco e o boi. Se for da China, vai matar cavalo. Então é um investimento do agronegócio. Mas uma coisa deles lá. Mas é assim. E é uma revolução para você investir também. Até no investimento hoje tem grupos privados de investidores que investem nessas coisas. Então é uma mudança também de paradigma, né? Essas coisas da quermessezinha, do negócio tal, essas já não acontecem. Na cidade também não, né? Na cidade já não acontece mais. Eu viajei várias cidades agora de São Paulo e eles não têm mais esse carinho, porque foi mudando também, né? Sim. Você coloca... há 30 anos atrás era uma visão, agora é outra. Sim. A molecada que hoje vai que não tenho nada contra, a molecada que vai hoje lá pro show, ele quer uma coisa mais evolutiva. O pai de antigamente... O pai de antigamente não, o pai de antigamente o sanfoneiro resolvia pra ele. Entendi. O sanfoneiro que tava lá tocando com triângulo, eles tocando com triângulo lá, um forrozinho pé de serra, já resolvia. Hoje não, a evolução é maior, eu quero um palco com mais tecnologia. Você não acha que é o poder econômico agindo aí nessas camadas aí? Porque você gera muito mais receita com tudo isso aí, você amarrando essas coisas, né? Desde a dupla caipira, que não é caipira, desculpa aí a expressão sertaneja, né? A dupla sertaneja, até os food truck, até o que eles colocam em volta. Você não vê essa... Eu acho que deu um up na economia, porque você tira aquilo que já estava intocado, morrendo lá no fundo, trazendo ele pra cá, é lógico, uma roupagem nova. É Sim. Como quem lembra que eu tocava nos anos 89, chegando a 90, tinha aquela moda do New Wave, Sim, onde todo mundo colorido, e depois foi mudando. Sim. E hoje a moda que a gente tá. Então é evolução, é natural, que essa evolução veio pro bem. Eu não acho ela... Que moda nós estamos hoje, por favor, DJ? Me atualize. Eu tô pensando, eu fico pensando, não pode pensar na moda da Madonna, porque não vai ficar legal, né? Não vai ficar legal, mas tá quase, tá? Tá quase. A rua tá quase desse jeito. A rua, as pessoas estão perdendo o senso de liberdade. Eu vi muitas críticas à Madonna dizendo que o show dela não é pra família, que é uma coisa assim, mas só que as pessoas esquecem que nós produzimos Anitta, nós produzimos outras aí. Eu também, por isso que eu tô falando. E é só um reflexo da própria sociedade.
Eu acho que a crítica a gente aceita porque tem que aceitar as divergentes, né? Mas eu não vejo, eu acho que a sociedade evoluiu de uma forma, nesse sentido de música, Pablo Vittar, etc. Essas coisas são absurdas, Pablo né? Vittar. Anitta, maneiro. Mas é isso, é a nova evolução. A gente tem, eu tive pouco tempo agora fazendo algumas comunidades de São Paulo. Você vê o estilo deles, aquilo que eles fazem naquelas festas funk dele, naquelas ruas fechadas. Eu perguntando como que você, nessa evolução toda que você tem que ter pelo menos um pequeno, nem que seja pequeno, 10% de respeito ao outro. Sim. Eu acho que os pais, eles começaram a deixar os filhos ficarem tão à vontade que eles acabaram. Também é lógico que as leis também ajudaram um pouquinho, né? Te dando lá as vantagens para cobrar, né? Não, eu penso que as liberdades de expressão não mudaram muito. Eu acho que as pessoas sempre foram assim. As mulheres sempre foram esse objeto que se usa hoje em dia. As danças foram chegando para isso cada vez mais. E elas não vieram sozinhas, não. Essa caminhada aí vem de longe lá. Você falou aqui do Forró Pé de Serra, já vinha lá. Já vinha. O que você citou aí, o cantor. O próprio Genival da Serra. Ela já usava duas meninas. Chique, né? Usava duas meninas, se eu não me engano, no programa do Bolinha. As pessoas vão tirar no programa do Bolinha, eles usavam duas meninas mostrando a polpa da bunda. Então isso não é uma coisa nova no Brasil. O que é uma coisa, eu falo infelizmente isso. O que é uma coisa nova, que muita gente fala que tudo é influência lá de fora, mas não é. Foram as Latinoamérica, com Shakira, quer que eu cite os nomes? Eu posso citar. Não, elas começaram a mostrar a polpa da bunda, roupas cada vez mais sexualizadas. Aí essas pessoas que vêm lá, até Taylor Smith outro dia, foi assistir com a minha neta, ela tá do mesmo jeito, para pegar público, né? Então eu acho assim, não é uma coisa... E eu fico puto das pessoas, até mais velhas, acharem isso ruim ou feio. Porque eles começaram isso lá atrás. Não, eu falei pra você, que eu tava falando. Eu acho que a evolução veio. A evolução veio, não critico eles, cada um tem a sua vibe, eu venho acompanhando eras por eras, mas eu venho acompanhando, respeitando todos, tanto que eu vim de lá. Quando eu comecei como DJ, eu era um DJ totalmente black. Totalmente black. Eu curtia o som que tocava na Furacão 2000. Furacão 2000, nossa, Furacão 2000 era terrível, né? Então era bem black music, que depois eu vim, eu aprendi que eu teria que navegar na música, se eu gostasse de música mesmo. Então eu teria que navegar, tanto que eu falei de Severino Chique Chique, eu acompanhei vários, porque eu vim navegando em todos, tanto que navego até hoje, conhecendo os bailes funk, conheci vários bailes funk, eu conheci, eu falei, caramba, é a evolução que você precisa estar dentro. O que eu acho é que assim, teria que ter é lógico que no nosso tempo, por mais que ainda tinha um limite. Eu não consigo ver esse limite. Não, mas ainda não consigo ver esse limite, mas... Então, eu acho que ainda tinha um limite nesse nosso tempo. Eu não sei onde vai chegar. O que você acha que vai chegar depois desse... Né? Eu quero só esperar acontecer agora. Agora a gente não pode nem culpar só a Madonna ou culpar... Porque a Anitta foi a que lançou pro mundo, que incrível, né? Você vê, a Anitta tem um poder mundial, né? Foi lançado internacional e faz sucesso lá fora. Porque na verdade é o que você veio falando, Taylor Smith e as outras, elas já estavam trabalhando lá. Sim. E aí o Brasil ele tem um peso grande lá no exterior quando se fala em carnaval. Quando se fala ele tem um peso grande, porque o carnaval é simplesmente... E no artista também, né? A gente não pode esquecer de falar de nomes como Ricardo Jobim, essas coisas todas que tem um outro... Djavan, pelo amor de Deus. Eu fico triste pra caramba quando vejo o Djavan com mal de Alzheimer, né? Aquele negócio todo. Nossa, eu fico... Quando eu vejo Milton Nascimento parando porque não consegue cantar, a gente dá uma dor no coração, parece que eu vou morrer amanhã também. A gente tá perdendo, eu senti pra cá
caramba quando teve a morte do Tim Maia, que foi um dos cantores que eu admirava. Ah, mas já faz tempo, hein, mano? Você foi lá atrás, hein? Não, Tim Maia. Nós perdemos Erasmo, Gal Costa agora. Eu consegui chegar a assistir o show do Tim Maia lá no ginásio do Palmeiras, então a banda, eles tinham uma banda trabalhada, bem trabalhada. Não, mas era uma coisa que você ia... Não quero falar mal dos novos, mas aquela época 90, 80, 90 e 2000, nós tivemos bandas fantásticas aí. A tecnologia era raça. Sim. Era raça, não existia tecnologia. Quando você se fazia, lógico que eu tenho dó deles agora hoje, porque tem que fazer lá 10 shows durante uma turnê. E pega muito curta a turnê, o cara tem que fazer 10 shows rápido. Sim, mas o cara tem jatinho. O cara tem jatinho. Aquele tempo não, eles entravam no estúdio e trabalhava mesmo. Sim. Trabalhava ali, eu assisti o Tim Maia, assisti a série dele, eu gostei pra caramba, porque eu consigo me imaginar ali, vendo aqueles caras trabalhando. E colocando o coração, porque eles colocavam o coração. Djavan, eu adoro o Djavan, cara. Você vê. Djavan 130 prêmios mundiais, em festivais de jazz, em festivais de rock. Ainda bem que tá bem representado lá fora. Tem um nome bem representado. Tem um nome. Djavan, Chico. Eu vou num nome lá atrás, Jorge Benjor. Esse é fantástico, cara. Jorge Benjor. Nossa, quantos ritmos aí o Jorge Benjor fez naquela, né? Ele deixou várias. Nossa, nem dá pra falar. Então, eu só costumo dizer assim que essas coisas não sumiram, não. Tem grupos, tem as vibes que você citou aí, que curtem essas coisas que estão aí na internet. Então a gente tem músicas dos anos 60, tanto o MPB como o rock. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ainda continua aí tocando. Coisa da tecnologia que, graças a Deus, chegou aí pra... Eu falo que a tecnologia também veio pra ajudar, ela veio pra ajudar. A tecnologia, você não investiu nisso, aí tá fazendo um novo estúdio, vai investir nisso? Vou investir na nova tecnologia, eu tô pensando em investir numa nova tecnologia, um estúdio diferente agora, para mim ter uma noção, porque como a inteligência artificial ela veio, eu também quero aproveitar esses caminhos para estudar. Então você precisa ter um estúdio. Eu vou ter, é lógico, eu ainda contenho um estúdio pequeno ainda em casa, mas estou criando um outro maior também no mesmo espaço lá para poder ter os dois para mim poder trabalhar. Sim. Até por causa do vídeo. Hoje não se faz só áudio. Sim. Hoje só audiovisual. Que era o nosso sonho, né, cara? Os videoclipes, lembra dos videoclipes? Meu Deus, era coisa de doido, né? E hoje você, pra que você apareça, você precisa dar. Eu hoje coloco bom dia com um boneco criado por uma inteligência artificial. E aí, as pessoas... E essa inteligência artificial, ela fez a questão de achar o que eu queria dizer pra ela. Sim. Conseguiu colocar o cara careca, sentado, com o celular na mão e postando o que ele... São os dados, né? Então, é isso que é legal pra galera que hoje tá trabalhando. Sim. Galera, eu falo isso porque a galera tem que aproveitar isso. Tá aí, tá na sua frente. Se você aproveitar o que tá na sua frente, você vai conseguir chegar mais. A gente vai ter que... A gente já tá chegando no limite aqui do vídeo, mas a gente vai ter que conversar sobre isso. E a cidade? Você viaja muito, sei que você viaja bastante, mas o pé tá em Rio Grande da Serra. O pé tá em Rio Grande da Serra. Como é que você vê a cidade hoje, a política de Rio Grande da Serra, que é quase 90% de tudo é política, né? 90%, né? Vamos colocar quase 90%, 90% de hoje é política. Eu acho que assim, a população de Rio Grande da Serra deveria voltar lá atrás e repensar que aquele líder de comunidade que era antigamente, o cara que você podia conversar, o cara que você podia contar chão a chão ali, que era o que levava as demandas. Sim. Esse cara, esse vereador teria que voltar a ser isso. Você acha isso? Porque hoje ele tá aqui. Vamos colocar aqui. Se o cara corta cabelo, o cara vai pro salão dele cortar cabelo e aparece na quarta-feira. Mas ele não estudou a cidade. Ele não tá vendo as demandas, ele não tá rodando. Aí ele fala, eu tenho assessores, mas eu tenho assessores. Concordo, você tem assessor. Mas o seu assessor está preparado e estudado para fazer uma gestão de uma cidade? Sim. Ele teria que, pelo menos isso, ele teria que coloque num curso de gestão.
Fale pra ele. Será que resolve? Eu acho que pelo menos o cara tem que estimular a pessoa a ter uma vontade de entrar lá no bairro e fazer um projeto, sentar e digitar um projeto. Eles não pensam nisso mais hoje. Hoje é o cara que chega e vai lá na quarta-feira, pega o seu celular e fica olhando pro seu celular, vendo que o outro tá mandando E aí ele vai debater se eu vou mudar o nome da rua, se eu não vou mudar o nome da rua. Eu acho isso triste para uma cidade. Esses últimos mandatos, dos últimos 2 anos, a cidade efervesceu, né? Nós tivemos o impeachment do Claudinho da Geladeira e depois tivemos a ascensão da... me fugiu o nome da prefeita aqui, da Penha Fumagalli. E aí a Câmara ficou uma coisa horrorosa, porque só acusações... muito xingamento, teve um vereador lá que você deve estar sabendo, ele xingou a prefeita, ele fez crime de homofobia lá, então quer dizer, esses desrespeitos todos, que o cara não respeita nem ele, porque ele também falou que a Câmara também é corrupta, então se ele é vereador, ele também é corrupto, então é uma coisa que é isso que eu tô falando. Como é que você olha para essas questões morais que a gente tem, não só em Rio Grande do Sul, mas no país, né? O país tá desse jeito, como vamos citar Mauá. Você conseguiu fazer de um cara que você odiou ao mesmo tempo porque tirou a refeição do seu filho, mas você defendeu ele para ser deputado. Atlas Jacomuz. Então, quando você chega num ponto desse, você mesmo está desvalorizando. Eu acho que a população deveria colocar, que é a mesma coisa que você falou. Como que você pode falar? Eu falo, os DJs só tem ladrão. Fica difícil. Os DJs são tudo traficantes, eles viajam para traficar. Ficou difícil. Aí... E eu não tô me incorporando nesse meio? Você não se coloca. Aí fica difícil. Entendeu? É difícil isso. Eu acho que assim, como as pessoas estão fazendo as escolhas muito... o cara é aguerrido, o cara tá brigando, mas ele não tá te mostrando. É que vários deles, quando conversam comigo, eu coloco eles perguntando. E aí? Como que seria se fizesse isso? Hoje nós temos a Penha, que é candidata, nós temos o Akira do Povo, temos o Akira Auriani e provavelmente mais um ou outro aí que vai vir. Esses candidatos a prefeito, como é que você os olha? Você acha que aí tem alguém que tem um olhar para a cidade? Eu acho que assim... sim, temos o Kaique. O Kaique também é pré-candidato a prefeito também. Kaique? Sim, Kaique, aqui da Vila Lopes. Legal. É legal, eu vou, agora voltando para a cidade, eu vou acompanhar. Vou acompanhar todos. É lógico que eu vou pesar os feitos que já estavam lá atrás. Sim. Aí ferrou. Você tem que dar uma olhada lá atrás dos debates, como foram feitos. Porque você vai acompanhando, tá tudo aí. Hoje a rede mostra tudo para você. Para você fazer uma avaliação. É lógico que eu tenho que falar a verdade, eu sou morador de Rio Grande, porém voto em São Caetano do Sul. Por que voto em São Caetano do Sul? Aí não, DJ. Não, porque voto em São Caetano do Sul. Como eu vinha comentando lá no início do trabalho, quando eu entrei candidato a vereador, para que eu tenha caminho para poder chegar, o caminho para mim poder chegar até as outras cidades foram feitos por outra cidade. Entendi. O caminho também foram feitos por outra cidade, foram trilhados por outra cidade, foram trilhados por uma cidade maior. Por que maior? Porque ela hoje é um polo, ela é um foco. E aí as pessoas te olham. São Caetano do Sul é a cidade com maior IDH da América Latina. E na verdade assim, e na verdade o que Rio Grande da Serra não conseguia fazer, como ela não fez com outros grupos de samba, como ela não fez, os outros ficaram trancados aqui porque não tiveram essa habilidade de entender que as tecnologias mudam. Sim. Os jeitos mudam. E quando eu entrei como político, eu entrei para saber como que funcionava. Eu ia ser só aquele cara de encosto, ou eu ia ser o cabo da frente, o cara que estava dando ditando. E eu não queria ser o encosto. Esse caminho foi aberto justamente por causa disso. E aí o caminho aberto, ele foi indicado a outras pessoas que eu pudesse
tá prestando serviço. Que Rio Grande da Serra, na verdade, nós lembramos lá do Aldo lá atrás, né? Aldo, Rádio Móvel e tudo. E que era mesmo uma competição entre você, era uma, inclusive política. Virou uma competição, até porque quando o Aldo entrou aqui, ele foi para uma banda política que era realmente política. Porque existe política e politicagem. Eu faço política. Sim. A politicagem não. Politicagem eu acho mal. Nossa, tudo isso foi pesado agora. Não, realmente. Politicagem é quando o cara pensa o mal. Quando o cara quer derrubar o outro pra subir. Eu não preciso derrubar o outro. Eu preciso energizar o outro e ele subir. E ele, quando ele sobe, ele deixa o espaço. Entendi. Eu tenho que fazer ele subir, não cair. Entendi. Se eu fizer ele cair, eu caio junto. Se eu fizer ele subir, a ideia sempre foi essa. Quando o cara sobe, ele sobe e deixa uma vaga. Ele subiu, ele deixa uma vaga. E aí, sucessivamente, você vai chegar lá em cima, como eu usei o meu espaço político para subir. Eu não subi, não rodei o estado todo de São Paulo, rodei o estado todo, porque eu não precisei derrubar ninguém. Eu precisei só fazer ele subir. Porque você também precisava ter uma vida econômica. E aí a vida econômica realmente, em Rio Grande da Serra você não consegue ter uma vida econômica, porque é uma cidade ainda carente. Entendi. A gente fala carente e não carente ao mesmo tempo, né? Opa, mas como é que é isso? Aí... Carente e não carente ao mesmo tempo, porque o mesmo cara que ele tá aqui em Rio Grande, que ele tem um salário bom, ele só não tem um lugar, ele só não valoriza a cidade no lugar que tem. Porque ele vai lá no food truck, ele vai lá nos eventos onde eu tô, sim. E ele gasta o mesmo valor, ele vai até um shopping e ele consegue curtir, mas ele não consegue curtir Rio Grande da Serra. Entendi. Porque aí que tá. As pessoas aqui pensam na mesma coisa. De vez de eu crescer e deixar o espaço para o outro crescer no lugar, ele quer estagnar naquilo, parar e falar assim, vou segurar. Entendi. Vou segurar, não. Ou talvez não tenha, Tuta, a mesma competência que você teve aí para trilhar o teu caminho. Não, mas é que eu tive pessoas como você, assim, eu tive pessoas como você que estudou também, sabe? E sabe colocar as coisas certas. Eu tive perto de pessoas boas, eu não posso falar nada. Eu tive perto realmente de pessoas muito inteligentes que me falaram sobre economia, que me falaram sobre determinação, que me falaram o que é chegar, que me explicaram que na verdade não é a queda do outro que vai te favorecer. Jamais. E aí, quando não tem esse vínculo no coração, você não imagina isso. É como o cara que separa de uma mulher hoje. Ele brigou, viveu a vida toda com a mulher naquela casa. E aí, quando ele quer arrancar tudo. Ele quer brigar tudo, mas ele não quer entender que todos os dois construíram juntos. E aí, assim, toca a vida. Daqui eu tenho metade, você tem metade, então vamos cada um tocar a sua vida. E aí, cada um que der seu passo é porque seus méritos. Brigou pelo seu mérito. Entendi. Eu briguei pelo mérito de ter chegado até onde eu cheguei. E aí eu acho que gosto muito do que eu falei. Eu sou o cara de Rio Grande, tenho carinho por Rio Grande, 51 anos aqui dentro. Demais. Você gostar, e eu, se eu puder fazer tudo que eu puder fazer pro Rio Grande da Serra, ainda vou estar aí para fazer. Fantástico, Tuta. Foi muito bom te ter aqui, cara. Olha, foi fantástico. Sabia que ia ser isso. Falta tanta coisa pra gente conversar, mas o tempo vai ficar urge, né? Mas eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais, mas não sem antes, de novo, agradecer. Muito obrigado pela tua presença, cara. Eu que agradeço aí, poder contar um pouquinho da história, poder contar um pouquinho do que eu já passei. Os meus antecessores aí, parabéns para vocês aí que teve também aqui o carinho de contar para as pessoas poderem absorver mais do que aconteceu, o que era Rio Grande. E aí, assim, essa história precisa ficar. E aí os mais novos vão poder acompanhar hoje. Vão criar novas histórias. Criar as suas próprias histórias. E aprender também, porque isso fica como incentivo, né? Sim. E aí, eu agradeço demais, agradeço você, Noé, agradeço a equipe toda que trabalha nesse projeto com você. E dou parabéns para Rio Grande da Serra, que também fez aniversário. Vamos dar parabéns para Rio Grande da Serra aí. E espero que a cidade tenha um rumo melhor, que ela consiga chegar aí e valorizar quem está dentro da cidade. Valeu. Obrigado, Tuta. Pode falar.
Então, vou também dar um recado pra vocês aí que dia 15 de junho tem Noite dos Namorados, Arco da Velha. Voltando para Rio Grande da Serra, felicidade de estar na minha casa, estar aqui feliz na minha casa fazendo um super flashback anos 70, 80, 90. Onde vai ser? Vai ser na Rua do Progresso, número 700, lá no Salão do Fundo Social de Solidariedade de Rio Grande. Bacana, tá marcado tudo. Curta, dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.